Mais um webinar, dessa vez falando sobre como manter a produtividade e a eficiência da equipe em um novo modelo de trabalho. Nós temos hoje aqui a participação de Adriana Laporta Cardinale Straub, diretora jurídica da PepsiCo, a Ana Maria Parenza, gerente jurídica na Sicredi, a Fabiana Molina, que é Head of Legal Department do grupo DPSP, e o Felipe Kister, né? E o Felipe Kister, diretor institucional do escritório Kister Advogados. Também, como mediador, vai ficar hoje presente com a gente aqui, mais uma vez, o Carlos Maffei, CEO da Set2 Tecnologia e professor da FGV em Estratégia Empresarial, Negociação e Gestão de Projetos. Para começar, eu queria só fazer alguns recados, e antes falar um pouquinho a respeito também, para fazer a apresentação para quem não me conhece, né? Eu sou o José Nilton Cardoso de Alcântara, diretor do FDJur, que é o Fórum de Departamentos Jurídicos, e diretor também da Intelijur, é uma empresa de informação e relacionamento com o mercado jurídico. Trabalhávamos recentemente com muitos eventos com presença física, e agora estamos indo para o online. E aí no YouTube, onde vocês estão assistindo nesse momento, vocês podem ver que tem uma série de recados. O primeiro é a respeito da pesquisa de benchmarking nos departamentos jurídicos brasileiros. Nós temos sempre comentado, e graças a Deus até aumentou bastante. Na semana passada, nós tivemos 36 respostas. Então, quem puder nos ajudar respondendo aí esse link do SurveyMonkey, é uma pesquisa de benchmarking nos departamentos jurídicos. Então, principalmente gestores de departamentos jurídicos, escritórios de advocacia, os advogados de escritório, outros que estiverem participando, se puderem não responder, até melhor. Mas os de departamento jurídico que puderem. Também queria falar do e-book que nós temos, né, 2 livros. Para quem não sabe, a Intelijur, ela promove o Prêmio de Melhores Práticas na Gestão de Departamentos Jurídicos, e esse prêmio já está no 6º ano. Nesse momento, as inscrições ainda estão abertas, nós adiamos o fechamento das inscrições em razão da pandemia, e que deve ir até o final de julho, e até o dia 20 de agosto, provavelmente. Tá? E a gente promove, depois de ter essas melhores práticas, a gente tem sempre alguns livros. Né? Nós estamos já chegando no 3º volume, por enquanto, editados, nós só temos 2 volumes, volume 1 com 97 práticas, volume 2 com 35 práticas, e quem quiser também tem aí o link para adquirir os livros. Tá? Principalmente por também curtir a gente nas redes sociais. A Intelijur hoje está com 410 inscritos, se vocês puderem se inscreverem, é muito importante para a gente. Tem aí também o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, e quem quiser depois curtir também o vídeo, o webinar que a gente está assistindo, será muito bem-vindo. Muito obrigado. E para passar a bola, então, para o Maffei, que eu sou o anfitrião, o Maffei vai ser o mediador desse projeto, eu vou passar já agora. Maffei, com você, então, muito obrigado, e espero que todos se divirtam-se como todos nós. Antes de passar, Maffei, só queria dar uma boa noite aqui, né, para o Almir Policarpo, que ele até avisou que vinha, a Ana Lúcia Bonini Villela, o Milton, a Vânia Aguiar, né, a Flávia Fonseca, a Vanessa Capua, boa noite a todos que estão vindo aqui. Tem vários já falando. O Clairton está aqui, Ana, a gente falou do Clairton, ele já está aqui. Boa noite, Clairton. A Fabiana Lapa, que está sempre participando, o André Caires também. Boa noite a todos, então, a Luciane Ehring. Boa noite. Maffei, com você, por favor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, é um prazer também receber os espectadores pelo YouTube, e é um enorme prazer estar com o pessoal aqui tão nobre aqui na área jurídica, né? De grandes empresas e os grandes desafios que nós estamos enfrentando. Eu começo, para não me estender muito, até porque o tempo é curto e tem bastante assunto para tratar, uma preocupação que eu acho que cabe na área jurídica, mas cabe para todo mundo, e vocês podem matar 2 assuntos, né? Vocês podem matar como é trabalhar remotamente com as equipes e quais são as questões legais que existem também para quem não é departamento jurídico. Mas eu queria colocar assim, qual é o desafio hoje de vocês, no dia de hoje, ou seja, com a pandemia ainda, graças a Deus, diminuindo, mas ainda existe a pandemia, e o que vocês projetam em termos de futuro, de uma forma mais abrangente, agora para a gente iniciar o bate-papo, e vocês poderem contribuir com esse assunto importante para todo mundo, principalmente no mundo do direito, que vocês aí estão ponteando essa questão. Podem começar livremente. Quem quiser começar a falar um pouco desse momento e do futuro, estamos ouvindo.
Eu acho que o grande desafio, né, de uma situação que a gente está vivendo hoje como nunca antes vivida, né, é, de fato, manter as equipes engajadas e motivadas e também, de alguma forma, se aproximar cada vez mais, né, dessa equipe. Eu acho que toda a situação presente acabou fazendo, né, de fato, com que nós nos aproximássemos mais, né, porque para manter a equipe produtiva, engajada, motivada, é preciso que as conversas sejam, ao menos com os diretos, diárias, né? Com a equipe é preciso ter conversas muito recorrentes, né? Então, eu acho que é um grande desafio, né? Como as agendas estão bem comprometidas de todos, é conseguir estabelecer essa agenda periódica, né? E de uma forma que motive e engaje toda a equipe, né? Então, quais ações que a gente consegue tomar no sentido de motivação e engajamento com as equipes, numa situação de distanciamento, né? O que a gente consegue fazer? Então, a gente está tendo que se reinventar, mas, ao mesmo tempo, eu penso que se utilizar das ferramentas que a gente já fazia uso no passado de uma forma adaptada, isso é possível também, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né? Eu deixo aqui a minha fala também aí como uma provocação aí a todos os colegas. Complementando, eu acho que a gente tem estreitado as relações de confiança, né, Adriana? Essas conversas diárias com os diretos fazem com que você entre um pouquinho dentro da casa das pessoas, né? Isso é muito interessante. A gente está mais próximo das pessoas, mesmo estando mais distantes. E a única certeza que a gente tem é que no futuro próximo, as coisas nunca mais vão ser como eram antigamente. Eu, nesse período de pandemia, aprendi uma série de ferramentas aqui que eu desconhecia, utilizava poucas vezes, né, como Zoom, Microsoft Teams, essa série de coisas que surgiram na minha vida e que hoje são fundamentais e que trouxeram essa proximidade realmente das pessoas. Só complementando, aproveitando o gancho da Adriana com relação às agendas, né? E falando dos desafios do presente, eu acho que as agendas hoje têm sido um desafio muito grande para a gente e para as equipes. E o desafio de, junto com a administração, conseguir entender prioridades. Cada um aqui é de um mercado diferente, né? Mas o sistema financeiro, nesse momento, sofreu assim com inúmeras resoluções e regulamentações muito específicas, muitas mudanças, e aí você entrar nos projetos, né, em todos eles, e conseguir priorizar as agendas, foi, para mim, um dos grandes desafios, e para minha equipe também, eu senti isso, né? A gente estava conversando um pouquinho antes que eu consegui ter algumas ferramentas de controle de volumetria, né? Então, isso foi muito bom. Mas isso quase que eu vi um desvio nesse período, porque entrava Teams, então essas novas ferramentas que você falou agora, é engraçado, porque ao mesmo tempo que elas são boas, elas acabaram trazendo mais volume também, e esse volume às vezes ficou fora das minhas estatísticas, né? Então, para mim, foi um grande desafio entender prioridades e esse volume que ficou fora do radar, assim, né? Eu queria só pegar um gancho, se me permite, em algo que a Fabiana falou, que a gente entrou na casa das pessoas, né? Acho que isso foi algo, assim, que realmente revolucionou as relações profissionais, né? Então, as relações ficaram mais humanas, né? E eu acho que isso é algo que engaja e motiva muito as pessoas, né? Então,
a minha filha vira e mexe aparece em alguma reunião. Outro dia eu recebi uma mensagem de alguém da minha equipe falando, olha, não deixa lá para fora do seu escritório, não, para a gente é tão bom vê-la nas nossas reuniões, e aí você consegue, né, estabelecer essa relação com o seu time também, né, e com os seus pares, enfim, com os seus colegas. Eu acho que essa questão da humanização da relação profissional, ela também é algo, não é novo, né, mas ela está sendo intensificada e é algo que de fato motiva, né, nos dá um gás a mais, né, literalmente. Então, acho que é um ponto que é positivo, né? Um paradoxo, né? Porque a distância aproximou as pessoas. Com certeza, Sim. Com certeza. E acho que assim, a pandemia ela acelerou vários processos, né, de digitalização, de inovação, está forçando o surgimento de novos serviços, né, e novos negócios também. E tirando a parte que eu acho que é o grande desafio, que a gente está vivendo uma situação realmente muito atípica. Já estamos aí há 4 meses em total isolamento, e acho que uma das coisas que a gente tentou conversar no escritório, né, a gente é de escritório de advocacia, como que a gente ajusta essa questão psicológica também, porque você está o tempo todo disponível, e a gente sabe disso, né, a gente já conversou aqui, trabalhamos eventualmente mais, porque, óbvio, o foco é maior, não existe, né, aquela quantidade de reuniões acontecendo, então isso também facilita o surgimento de um ambiente de agilidade, que é de desempenho, né? Mas entra também a questão do novo mundo, né? Esse novo mundo que a gente está falando, que é um mundo um pouquinho mais distribuído, as organizações com estruturas de gestão um pouquinho mais distribuídas, não tanto cadeia de comando e controle, então você não tem mais aquele controle, né, que acontece de uma maneira natural quando você está dividindo o mesmo espaço, as pessoas elas acabaram também tendo que descobrir esses novos formatos de autonomia própria, né? Então, acho que o desafio mesmo é a gente tentar encaixar e equacionar esse mundo antigo com o mundo novo. Como é que vai ser esse mundo novo, né? Como que as pessoas vão reagir? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente traz a nossa experiência aqui. Pessoal, em cima dessa questão do engajamento, eu gostei também dessa questão da distância do perto, né? Eu sempre tive uma equipe distante. A equipe está em Blumenau, sempre esteve. Eu converso mais com ela agora. Porque eu pensava que sempre ia estar presente, mas nunca estava. Mas agora eu estou. Mas a questão de engajamento e de futuro e tecnologia, eu tentando pensar nas pessoas, nas tecnologias, a saúde das pessoas, essa questão da ansiedade. Tem muita pessoa que tem reclamado de ansiedade. Como que vocês imaginam que a gente vai poder cuidar dessas pessoas, apesar de ter a conversa? E tem um desdobramento disso que é, uma coisa é a gente capacitar uma pessoa, outra coisa é engajá-la, por exemplo. Você coloca uma pessoa para fazer uma atividade, ela sai da faculdade de Direito ou de Tecnologia, tem uma série de padrões de comportamento que ela não aprendeu na faculdade. Ela vai aprender socializando com os colegas. Como é que vai ser isso nesse mundo, se a gente tivesse que contratar 10 pessoas agora? Como é que nós vamos fazer? O que vocês estão pensando em termos disso? E que desafio que vocês estão tendo já, provavelmente, vocês estão contratando agora, porque eu também estou passando por isso e acho importante a gente dividir isso com seus colegas e com o mercado como um todo. Bom, eu posso começar aqui falando porque, como a gente é escritório de advocacia, nosso modelo ele está baseado na conquista de clientes. O distanciamento é uma grande preocupação, né, nesse sentido de ter ambientes em que a gente possa conhecer potenciais clientes, gerenciar esses relacionamentos e de fato, se engajar, né, porque um cliente novo não acontece do nada, né, você tem todo um processo, uma jornada de construção, e online, remoto, é muito difícil. Então, acho que a tecnologia, e ela está fazendo isso agora, né? A gente está realizando um evento aqui com várias pessoas que a gente não se conhece, nós não nos conhecíamos, mas tem várias pessoas nos ouvindo, nos vendo, e isso também pode gerar novas relações. Do ponto de vista de gestão de equipes, é uso de tecnologia, é treinamento, é processo, é gestão, é humanizar também esse processo de gestão, porque tem que entender como que a pessoa está do outro lado, né? Ela tem outras prioridades, ela não necessariamente, acho que essa questão da jornada flex, né? E você não necessariamente ter que bater
o teu ponto às 8 horas. Você pode começar a trabalhar um pouquinho mais tarde e você pode equalizar a tua rotina também. Então, acho que esses desafios, eles são comuns a qualquer modelo de negócio, né, na minha opinião. Tenho uma experiência, eu contratei agora na pandemia, no meio da pandemia, eu contratei uma colega, a vaga já estava aberta e finalizado o processo, poucos dias antes da gente ir para trabalho remoto. E depois conversei internamente com o GP, eles disseram, não, a gente está preparado, a gente está se preparando para fazer as admissões necessárias, inclusive tinham outras vagas que já estavam em andamento. E eu fiz a contratação, fiz toda a integração da nova colega, e vou dizer para vocês, foi muito diferente, mas foi muito interessante o quanto ela se integrou. A gente fez festa de chegada, tudo virtual, ok? E hoje, até contando um caso, né, teve um dos colegas que foi até o escritório hoje e disse, estou com saudade, aí grupo de WhatsApp, conversando, aquela coisa da humanização, né? Aí ela disse assim, vocês estão com saudade, eu nem com saudade estou, imagina como eu sinto falta. Então, assim, está tendo uma integração fantástica. Mais uma vez, falta o carinho, falta o abraço, falta o calor, mas eu acho que fora isso, a integração foi perfeita, foi perfeita. A empresa estava preparada com o ferramental também todo de integração online, virtual, então isso ajudou, né, bastante. E o ritmo que a gente tem de reuniões também com a equipe aumentou. Eu tenho hoje mais reuniões com a minha equipe do que eu tinha, muito mais, né, desde o começo da pandemia. Aquela coisa de estar próximo fisicamente dava, acho que, uma falsa sensação de que estava todo mundo ali, mas, de fato, hoje eu converso muito mais profundamente com a equipe. Eu senti isso. E eu tive essa experiência e foi tranquilíssima, fantástica. A integração dela foi muito boa, a produção dela foi muito boa, entrou jogando, está muito bem no time. Então, eu acho que isso não é um impeditivo, digamos, num futuro, para que a gente tenha aí até trocas, né, diferentes locais, contratações diferentes que não aconteciam, que possam vir a acontecer de outros estados ou de locais diferentes. Às vezes, moradia era um requisito que a gente olhava, né, no currículo quando estava fazendo a seleção. Isso eu acho que vai deixar de existir. Então, aí tem uma coisa bem prática, né? Não precisa mais ter medo de botar o local no currículo, porque ele não vai ser impeditivo, possivelmente, né? Em muitas empresas, lógico que depende muito do trabalho. Eu acho que a Ana Maria tocou num ponto aí bem interessante, que abrem-se novas oportunidades, né? Então, esse novo normal, ele vai trazer uma outra visão, né, sobre essa questão de movimentação, né, de onde você está. Então, eu não tive que contratar ainda ninguém durante a pandemia, na verdade, eu não contratei ninguém durante a pandemia, mas sei que esse é um grande desafio e acho que cada empresa tem a sua complexidade e o seu projeto de como trazer essa pessoa para integrá-la, né, à companhia. Acho que um grande desafio é, de fato, integrar essa pessoa à cultura, né, da companhia, mas fazendo isso de uma forma muito estruturada. Eu tenho aí áreas parceiras dentro da companhia que contrataram pessoas, e essas pessoas, durante a pandemia, e essas pessoas estão plenamente integradas, fazendo um belíssimo trabalho. E um outro ponto aí que o Carlos Eduardo trouxe, da questão da ansiedade das pessoas, né? Acho que, mais uma vez, a empresa, ela tem que, depender da empresa, ela traz uma série de suportes e que as pessoas têm que estar cientes que esses suportes existem, né, e fazer uso desse suporte. Então, não só a liderança, né, mas dentro até da PepsiCo, a gente tem canais que as pessoas podem procurar, e a liderança incentiva muito isso,
né? As pessoas precisam, sim, procurar esses canais, né? Então, acho que essa perspectiva, né, de que o profissional, né, o empregado está em primeiro lugar, né, e a empresa trazer essa mensagem, né, efetiva, né, isso ser genuíno e trazer essa mensagem efetiva faz com que a pessoa possa procurar os meios adequados, até mesmo oferecidos pela companhia, né? Então, acho que isso é algo, né, que, graças a Deus, né, a gente tem dentro da PepsiCo, mas eu acredito que as empresas todas devem estar se movimentando nesse sentido, né? E lidar, né, com o novo normal. Eu queria fazer um contraponto ao que os colegas disseram, no seguinte sentido: eu acho que, em primeiro lugar, né, os profissionais nós que estamos vivendo toda essa situação, né, temos esta situação, a pandemia em comum, mas eu acho que, sob o ponto de vista de ansiedade, a grande preocupação que nós temos que ter é de impor limites também. Eu acho que, muitas vezes, a gente, na ânsia de atender, de estar online, em home office, na preocupação de estar sempre disponível, a gente acaba trazendo para a gente um pouco mais de responsabilidade até do que deveria. Então, com todos esses canais online, WhatsApp, Skype, tudo acontecendo ao mesmo tempo, as pessoas, elas nesta ansiedade, tentando se tornar cada vez mais disponíveis, tem que também pensar um pouquinho nos seus familiares que estão ali ao redor, que têm as suas necessidades, e tentar fazer um pouquinho desse balanço. Eu acho que as organizações, como a Adriana bem colocou, têm se preocupado com isso, a liderança tem se preocupado com isso. No grupo DPSP, a gente se preocupa muito com esse respeito ao indivíduo, a gente estimula muito respeitar a hora de almoço, respeitar alguns momentos para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades, mas cabe ao indivíduo também esse protagonismo. Olha, devagar, vamos estabelecer algumas prioridades aqui, posso te atender agora, daqui a pouco eu te atendo, para que essa ansiedade coletiva não extrapole aí os limites da razoabilidade também. Eu vi uma matéria, se eu não me engano, no Valor Econômico, não lembro agora o dia exatamente nem para dividir, mas posso postar depois isso para vocês, que falava um pouco dessa questão de motivação e engajamento de equipes, e uma preocupação, se não me engano, foi a pesquisa do Facebook. A pesquisa do Facebook foi interessante lá que o Zuckerberg acabou fazendo, que era uma preocupação dos jovens, dos mais jovens, era como é que eles poderiam crescer na empresa se eles não estão próximos. Porque nós estamos falando aqui agora, por exemplo, de ansiedade, é um pouco disso também, né? Esse trabalho excessivo também, não é porque a pessoa precisa se provar ou provar para alguém que ela está desempenhando bem ou mal. E era uma dúvida muito grande do jovem, e por incrível que pareça, na pesquisa, pelo menos do Facebook, dos colaboradores, deu que a média e alta gerência, 83% aprovavam o home office, e os mais jovens, menos. Primeiro que eles gostam de socializar, apesar de ser tudo internet, mas segundo por como é que eu vou crescer nessa empresa, porque eles têm uma velocidade de ser diretor daqui 2 semanas, né? Então, essas 2 semanas tem que desempenhar bastante. E eu queria saber, ouvir um pouco de vocês, como é que vocês imaginam que nós vamos não só engajar, mas também transformar, como a gente vai projetar a carreira dessas pessoas de forma remota? Sei que é uma pergunta bem difícil, né? Mas foi baseado um pouco no que o Zuckerberg estava colocando. E ele pensa nos modelos mistos e tal. Mas só para te colocar aqui uma fogueira nesse negócio, como é que a gente vai tratar essa questão da carreira, mais que até do desempenho do indicador, por exemplo? Ô, Mafei, posso Oi, só acrescentar essa sua pergunta? Teve mas é uma claro, pergunta aqui da Vanessa Capua, né? Se houve a situação inversa de funcionário pedir ou ser desligado. Então, por exemplo, se ele, como você faz para engajá-lo e fazer o crescimento profissional dele, e se ele já passou por essa situação de desligamento. Depois tem uma outra pergunta da Clarissa aqui que a gente vai fazer. perfeito. Podem começar pela ordem que vocês quiserem. Acho que melhor responder ao nosso telespectador do YouTube aí, né? Bom, eu não tive nenhuma experiência de pessoas que pediram para serem desligadas na minha equipe.
Sei que tivemos algumas situações em outras áreas, mas foram pessoas que foram para uma outra oportunidade, enfim, não foi nada relacionado a engajamento, motivação, até onde eu sei. Mas eu queria voltar no que o Carlos Eduardo mencionou. Eu me perdi um pouquinho aqui na questão da carreira, né? Eu não sei se muda muita coisa, tá? Eu acho que muda, sim, a questão das pessoas quererem ter esse contato físico. Eu mesma, como líder, para mim está péssimo. Eu adoraria ter o contato físico com a minha equipe. Eu gosto desse contato físico com as pessoas, né? Eu sou uma pessoa que gosta dessa socialização. Mas eu acho que as empresas têm as ferramentas, né, relacionadas à carreira, os momentos de avaliação, e isso não muda, né? E outro dia eu ouvi até uma frase de uma colega que é muito sábia, né? Quando você faz um bom trabalho, tem sempre alguém olhando para isso, né? Então a mensagem ela vai chegar de uma forma ou de outra. Eu não acho que vai mudar muito essa questão da carreira, né? Talvez mude a forma de como as avaliações aconteçam, mas enfim, os instrumentos eles existem, né? De avaliação e vão continuar existindo. Eu não sei se muda muito, né, sobre essa perspectiva. É a minha visão, né? A gente assim vai passar pelos momentos de avaliação, todas, né? As empresas têm aí as suas formas de avaliarem as pessoas e acho que isso não vai mudar muito, né? Desde que, óbvio, né? O líder conheça o trabalho que esteja acontecendo dentro. Isso a gente está partindo do pressuposto que a gestão da equipe dos trabalhos continue acontecendo ainda que à distância, né? Mas eu acho que não muda muito. Não sei se os colegas têm uma opinião diferente. Eu concordo, Adriana. Só dando um depoimento da minha área, na minha área a gente teve alguns desligamentos, sim, tivemos situações de pessoas que passaram a integrar a equipe nesse momento e tivemos promoções também. As coisas têm acontecido da forma, dentro das possibilidades, da forma como elas aconteceriam na companhia. Porque o jurídico é um departamento transversal, as pessoas têm sido vistas normalmente, a gente tem muitas relações com as outras áreas clientes, as coisas continuam acontecendo. É claro que eu venho de um segmento, eu trabalho no varejo farma, então o varejo farma, ele é um varejo que não parou nesse momento de pandemia, porque a gente tem uma atividade essencial, as coisas continuaram acontecendo com mais dificuldade, com mais respeito às pessoas. É claro que os desligamentos que aconteceram não aconteceram online, eles foram presenciais, com todo respeito, e não decorreram de cortes da pandemia, mas de situações que já vinham acontecendo. Enfim, faz parte do jogo, do profissionalismo que todos nós vivemos. Eu não tive nenhuma experiência de desligamento também, tive, ao contrário, uma contratação. E com relação a essa parte do acompanhamento, do desenvolvimento da equipe, realmente eu concordo com vocês, acho que nada mudou. As ferramentas continuam lá, os feedbacks têm que ser dados. Uma das coisas, mas a ansiedade, na minha visão, é da equipe. É um pouco da equipe, sim. E vamos lá, quem de nós também não ficou ansioso lá no começo, né? Hoje eu acho que a gente já está mais bem situado, mas lá no começo o mundo ficou ansioso, né? Não seremos nós a não ficar. Então, assim, só que a equipe tem que receber, na minha visão, aquela mensagem, especialmente da administração, que foi referida antes, né? A administração é muito importante, que a alta administração da empresa, ela passe essa mensagem também de tranquilidade, de que tudo continua como antes, no quartel de Abrantes, enfim, promoções irão ocorrer, que todo o trabalho que está sendo feito está sendo visto. Sim, como você falou muito bem, a área jurídica é uma área de exposição. O meio financeiro também está numa efervescência muito grande. Obviamente que isso vai para dentro da área jurídica, especialmente na minha área, que é uma área estritamente consultiva, né?
Então, eu acho que a forma de tirar um pouco da ansiedade da equipe é esclarecer, né? Esclarecer nessas conversas. Olha, continuam da mesma forma, e eu tenho procurado dar um pouco mais de feedback, talvez. Eu acho que esse seria um gancho importante, né? Porque as pessoas, pela falta dessa proximidade física, talvez o feedback é aquele, olha, parabéns. Esses dias a gente contou com a equipe quantos elogios a gente recebia, né? Aquilo foi muito legal, porque o pessoal começou a remexer e-mail lá, o que eu recebi de elogio? Digo, viu, gente, a gente recebe mesmo nessa época, talvez até mais, porque as pessoas do outro lado também estão mais sensibilizadas, né? Estão com projetos, estão com mais reuniões e sob pressão também, trabalhando um pouco mais. E aí, quando se recebe um elogio, e com vontade de dar elogio e receber é muito bom sempre, né? E também, da mesma forma, dar. Então, o feedback, eu acho que nessa época é a ferramenta que a gente pode utilizar mais, assim, para conseguir essa proximidade, né? Doutor Felipe, está mudo. Estava com o microfone. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que comunicação e transparência, né? Os indicadores, eles talvez mudem, a gente consiga criar novas camadas, né? Um pouco do que a gente estava conversando ali antes, mas quem está fazendo, e eu acho que a comunicação entre as cabeças de equipe, porque a gente não consegue conversar com todo mundo, né? Mas manter esse relacionamento realmente próximo com as lideranças, para a gente também obter esse feedback contínuo e ir construindo pouco a pouco, porque é um cenário que, como eu falei, acho que é um cenário híbrido que provavelmente a gente vai viver, né? Não vai ser um isolamento total, as pessoas elas vão poder galgar, e acho que eu entendo o que você falou, Mafê, no sentido de que tem muita coisa que acontece no cafezinho, né? Muito projeto, enfim. Então, a gente vai ter que passar por esse momento e ver o que vem depois disso, né? Zé Nilson, você tem mais pergunta aí? Porque não apareceu para mim no bate-papo. Se quiser colocar. Tenho sim, tem várias perguntas aqui. A Clarissa, ela está perguntando, vocês sentem que as empresas e as organizações de vocês mudaram as expectativas em relação aos empregados com a pandemia? Boa pergunta, né? Em regra, não, né? A tendência é mais ou menos uma assimilação. É como se fosse... As empresas, eu acho que estão assimilando o golpe ainda. Porque foi um baque, uma série de coisas, assim, tiveram que... Eu acho que deu muito nisso, né? Eu acho que a gente... Nilton, depende muito do segmento, né? Qual é o segmento que está mais ativo ou menos nessa fase? Como disse a colega ali, que ela é de farma, a farma não parou, o mercado financeiro também não, de repente pode ter algum segmento que tenha tido alguma queda, e isso vai repercutir na expectativa da companhia. Mas, de fato, na minha empresa não teve nenhuma mudança de expectativa real, assim, setada, né? O que teve foi, naturalmente, um aumento de um volume de demandas muito maior, né, para todos, de projetos, mas isso tudo em vista de regulação e de legislação que foi afeta ao nosso mercado, né? Sim. Eu só ia dizer que... Pode falar. Desculpa, Zé. Não, só ia complementar que eu acho que alguns soft skills vão ser mais interessantes no futuro próximo também. Eu acho que expectativas são as mesmas, mas algumas coisas como versatilidade, autonomia, capacidade de se reinventar, eu acho que tudo isso vai ser mais valorizado no nosso mercado, cada vez mais, né? Concordo. Eu acho que se reinventar aí é um ponto bem importante, né? Todo mundo teve que meio que se reinventar, mas a nós é sempre requerido aí cumprir com os resultados da companhia, né? Então, a gente tem as metas, tem os resultados, e é isso que a gente tem que perseguir, né? Eu acredito, sem entrar no debate de vocês, com o debate de vocês, que esse perfil de pessoa vai modificar. A pessoa que trabalha mais autônoma, que ela é mais arrojada, corre mais riscos, provavelmente ela vai se dar melhor nesse ambiente que está chegando. Então, porque é um ambiente mais incerto.
E também colhe outros problemas, mas, enfim, é esse tipo de profissional que vai ser, acho que, muito valorizado. Alguns vão virar a chavinha, outros já nascem assim, né? Eu acho que depende da empresa, do segmento. Eu acho que é muito mais o pensar fora da caixa, aquela pessoa que pensa fora da caixa, que circula, inclusive por áreas que não são as suas áreas de especialidade, mas consegue ter uma ideia porque viu alguma coisa e trazer. Eu acho isso sim vai ter cada vez mais um grande valor. Né? Sempre teve, né? Mas eu acho que cada vez mais, né? Não sei, é a minha percepção. E acho que a gente tem que levar em conta que, dentro de um contexto complexo como é o jurídico, nós temos vários perfis, né? Não adianta ter só um único tipo de perfil inovador, mas é o cara que, eventualmente, operacionalmente falando, ele não vai tão bem. Então, saber dosar, e essa na verdade, assim, a chave que a gente procura há muito tempo, né? Como dosar esses talentos e soft e hard skills dentro da nossa equipe para a gente ter força, né? É isso. Mas eu acho que tem algumas coisas básicas, né, que isso vai ser requerido. Já, aquele advogado, aquela equipe que já não tinha pessoas com esse perfil, vai ter que mudar. É o advogado que tem, como a gente estava falando antes de iniciar, né, que tem conhecimento de métodos ágeis, que tem conhecimento de processos, porque as organizações elas estão funcionando assim. O advogado que não conhecer linguagem, o advogado corporativo, né, e até de escritório que atende corporação, que não conhece a linguagem, que não mudar a sua linguagem. Se fala muito em visual law hoje, que é uma coisa impressionante como a gente vê advogados que não conhecem, né, uma nova forma de comunicar o direito. Como vai apresentar para um conselho de administração um parecer de 50 folhas escrito corrido? Não tem como. A gente vai ter que transformar a linguagem, mas isso já era do antes, né? Agora só comprovou mais ainda essa necessidade, porque a gente está aqui, está exposto, né? Está falando, está conversando numa linguagem simples, que todos entendem, né? É uma linguagem para o público em geral, e assim tem que ser. Né? Então, este novo perfil, eu acho que não é nem novo, né? Mas esse perfil vai ser cada vez mais exigido. Tem uma pergunta aqui que entra bem nessa questão. O Leonildo Pedrosa Júnior, ele fala como estabelecer ou adequar os indicadores de produtividade ao modelo híbrido, quer dizer, escritório, empresa e home office. Como fazer isso? Ferramentas. Felipe, pode ir, Ana. Ferramentas, eu acho que aí é que entra a parte da ferramenta, né, de TI. Eu acho que a ferramenta que vai dar toda essa questão do como fazer. Só para contar, então, um pouco da experiência, né, como eu fazia com a minha equipe, o Kanban, que muita gente conhece, é uma ferramenta de método ágil, né, o Kanban por si só não é método ágil, é uma ferramenta. E a gente, então, se reunia lá na área, com post-its na parede, lá fazendo todas aquelas cerimônias, fazendo todas as weeklies, fazendo todas as reuniões, e, de repente, a gente foi para home office. Como fazer o Kanban? Foi né? Não vamos mais fazer, vamos fazer. A gente arrumou uma ferramenta que hoje faz o Kanban. Eu, particularmente, ainda gosto mais do físico, dos post-its coloridos, mas, enfim, a gente teve que trocar isso e deu seguimento para o nosso trabalho. Talvez até ele hoje esteja melhor. Quando voltar, vamos ver como vai ser, se a gente volta para o modelo antigo, para o novo, aí o tempo dirá. Eu concordo, Ana, eu sou mais na parede. E foi uma dificuldade, porque com a minha equipe, né, eu sou diretor de projetos, então eu trabalho com várias equipes do escritório. Algumas são adeptas, outras não, mas a gente teve que mover para o quadro digital, digamos, né? Então, criou um processo um pouquinho mais afinado e a dificuldade é o digital. Em relação aos indicadores, novamente, tecnologia, né? Como que a gente gera uma base de dados que seja responsável o bastante para a gente tomar decisão, porque números não bastam.
Você tem que colocar isso em perspectiva, né? Então, uma coisa que foi interessante que aconteceu no escritório é que a gente acelerou um processo de controle. O nome controle não é muito bom, né? Mas é de análise de produtividade, baseado pelo nosso sistema jurídico. Isso gerou vários dados, né? Nós temos um BI, assim, com vários dados que, combinados, daí sim a gente pode tomar uma decisão, mas ele isolado, ele não responde muita coisa. Então, entra a questão do indicador qualitativo e do indicador quantitativo. Você tem que saber dosar em outros indicadores, não só naquele de produtividade, quantas horas a pessoa ficou no sistema, ou quantas petições, quantos prazos, porque isso não é métrica. A métrica ela tem que ser colocada em perspectiva com outros resultados, resultado financeiro, resultado comercial. Isso é uma coisa que foi interessante no escritório, que a gente, quando começou o isolamento, nós entramos em modo de emergência e a gente gerenciou basicamente 3 indicadores. Isso nos fez pensar também na quantidade de coisas que a gente já fez no passado que não é tão importante para o negócio. Às vezes o essencial, o básico é importante para o negócio e manter a regra de Pareto, né? 20%, 80%. Como dosar isso, né? Então, eu deixo essa minha mensagem, que o sistema, o dado só não é suficiente, tem que ter comunicação, compartilhamento, colaboração, tem todo um sistema aí por trás. A minha empresa, ela trabalha com tecnologia, então eu trabalho nesse segmento há muitos anos, então a gente conhece um pouco desse negócio de como é que fica a produtividade ferramental, e aí nós estamos falando de ferramenta aqui, né? A gente percebe, e eu atuo em várias áreas, e esse momento é um momento muito especial que estamos vivendo. A minha empresa trabalha muito fortemente na área de turismo, com agência de turismo, operadora de turismo. É o caos. A primeira coisa que a gente pensou e falou, esse pedaço da empresa vai afundar junto com o setor, porque o setor não voltou. Perdeu 90% da receita, ainda está com 85% da receita reduzida. Mas há uma aposta muito grande, por incrível que pareça, estão vendendo mais projetos novos do que antes. Quem quer sair da crise está investindo fortemente em tecnologia. Porque ele sabe que só vai sobreviver com isso. E uma discussão que a gente teve, e aí foi falando, para estender um pouco desse assunto para vocês, se eles vão informatizar mais extremamente as operações de todos os negócios, vão pensar isso agora. Como eu reduzo o custo aumentando tecnologia? Vai sobrar nas áreas de retaguarda, e o jurídico é a mais transversal de todas, provavelmente, se tem uma velocidade ainda maior de resposta, e aí vai ter o perfil da pessoa diferente, e a tecnologia diferenciada, para poder suportar, porque senão não dá, porque as pessoas vão estar tudo de forma muito elétrica trabalhando remotamente, né? Então, o que vocês estão falando assim, e acho que é o recado para as pessoas que estão na ponta, e tem muito advogado iniciando, que eu percebi isso no YouTube, qual é o perfil que ele deve ter? Hoje ele tem que ser bem eclético, e também tem que ser, se não for um cara de tecnologia, tem que gostar, pelo menos, porque o mundo vai caminhar exatamente para isso, né? Não tem como fugir. Eu queria saber se vocês compartilham esse pensamento e o que vocês pensam em fazer no futuro em relação ao perfil das pessoas que vocês vão contratar para poder... Porque a pessoa tem que estar feliz também, e esse modelo veio para ficar, e talvez alguns não vão se adaptar, né? A gente sabe que o mundo sempre tem esse modelo. O que vocês pensam nesse tipo de perfil de profissional agora? Se vocês vão mudar o perfil das pessoas na contratação, já era isso, se vão integrar mais pessoas ligadas a tecnologias, por exemplo. Só para dar eu acho que esse movimento aí de um jurídico mais tecnológico é anterior ao coronavírus, ele só veio se intensificar, né? Então, acho que é uma realidade que já, né, os departamentos jurídicos, eles, para serem mais eficientes, eles devem fazer uso de algumas ferramentas que hoje existem no mercado, né? Então, é muito bom se a pessoa puder vir com um skill como esse, né? Mas é algo que eu acho que não mudou muito, né? Só se intensificou, né? Essa é a minha opinião. Sim, já faz algum tempo, né, Adriana, que nós temos vários eventos, inclusive, falando de ferramentas e tecnologia. O único ponto que eu coloco é que, assim, se fala muito em ferramenta para processo, né? Ferramenta de controle de processo, jurimetria. Eu tenho grande dificuldade, desconheço alguma ferramenta
que trate de contencioso. A gente fez isso com uma ferramenta interna, né, controle de consultas, que trate de consultoria, desculpe, né, a gente fez uma ferramenta interna para fazer o controle, por enquanto, numérico e quantitativo, e a gente está caminhando para um trabalho de fazer o qualitativo disso. Então, por exemplo, hoje a gente tem um banco de dados de mais de 21 mil consultas durante esse tempo. Você imagina o que é o potencial que tem ali para uma mineração, para uma inteligência artificial, para tudo que já foi consultado dentro das áreas que a gente atende ali, né? Mas as ferramentas, se fala muito em ferramenta para processo judicial, né? Então, é só esse senão que eu coloco. A gente nunca pensa na consultoria, às vezes nem quantitativamente, né? Que é o mínimo. Qualitativamente, aí já entra mais uma questão até de outras áreas de TI que a gente está pensando em desenvolver também, que é importante, né? E o advogado que pensa nisso, que pensa nessa forma, né? Como otimizar o tempo, como otimizar um banco de dados, de consulta, de respostas, que está ali, é um material intelectual muito grande, que pode ser trabalhado. É esse profissional realmente que é o profissional do futuro, eu entendo, né? E eu complemento com o seguinte ponto: eu acho que o profissional ele tem que ter a capacidade de analisar toda essa informação que a gente tem à disposição e tomar medidas a partir delas, né? Então, muitas vezes a análise do contencioso acontece em grande parte dos departamentos, mas o que sai daí, né? O que é possível pensar fora da caixa? Que medidas preventivas que a gente vai tomar, seja do ponto de vista trabalhista, civil, o que quer que seja, além de agilizar os processos, permitir que isso traga uma melhor tomada de decisão, não só para a nossa área, mas para a organização como um todo. Concordo, Fabiana, totalmente. Assim, acho que desse novo advogado, desse novo perfil, que não é tão novo, né? A gente está vivendo já uma revolução, aí sim, indo para o machine learning, indo para uma automação mais avançada, né? E expandindo para a inteligência artificial, que a gente não tem ainda muito no direito, né? A não ser nos tribunais, mas a habilidade do profissional em saber minerar e saber tomar decisão a partir da informação, porque dado é uma coisa, né? Dado é a pedra bruta, informação é a pedra lapidada. Essa pessoa que vai ter que fazer essa interface. E a gente trabalha no escritório, assim, já há muito tempo, os sócios são extremamente viciados em tecnologia, e a gente desenvolveu um projeto no passado que foi justamente de fazer uma leitura de uma carteira de um contencioso civil e encontrar respostas que não estavam na inicial. Então, por exemplo, qual é o quilômetro e qual é o motivo que tal acidente aconteceu nessa concessão da tua rodovia? Você passar essa informação depurada para o departamento jurídico. Não é assim, ó, eu tenho 100 processos. Não, eu tenho 100 processos, nesses 100 processos são essas causas raiz, não só o quantitativo, né, mas também essa análise que está por trás e ajuda o departamento jurídico a tomar decisão. Então, esse ambiente de negócios, né, orientação para negócio, orientação para dados, decisão baseada em dados, isso aí é o diamante que a gente tem hoje no direito, a ser lapidado. Tem perguntas aí, Zé? Vamos lá. O Daniel Farias, ele entrou aqui falando, né? O home office veio para ficar e quebrou paradigmas, inclusive na advocacia. É possível agregar produtividade e eficiência no formato híbrido, presencial e não presencial, no pós-pandemia? A gente já estava falando sobre isso, né? Na verdade. Mas alguém quer falar um pouquinho? Acho que não muda. O híbrido, novamente, são poucos, as empresas vão começar a testar agora, né? Antes da pandemia, tinha algumas empresas que testavam o modelo flex, e eu acho que a gente vai ver muita coisa acontecendo depois, quando a gente realmente puder sair, porque tem essa questão da produtividade, que, óbvio, a gente está produzindo, mas como que vai ser nessa nova interface? Uma interface mais diluída, uma interface mais social. Eu imagino que uma vez que você estabeleceu, eu quero uma jornada flex, volta naquele aspecto que a gente falou no começo, autonomia, transparência, autonomia, autogestão. E aí tá contigo, cara, a bola tá contigo. Tem uma outra pergunta aqui
Da Ilma Holanda. Como vocês estão trabalhando a retomada ao trabalho presencial, considerando a acessibilidade, os receios e a ansiedade da equipe? A gente também já falou sobre isso no início, né? Então, mas vocês querem alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Que trazendo clareza, né, para os times, a gente ter uma comunicação de cima para baixo, pela liderança, de uma forma equânime, dizendo, olha, nós pretendemos fazer isso, e dizendo, inclusive, nós não sabemos, porque é possível, né? A gente está num momento que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que isso aplaca um pouco essa ansiedade dos times, a informação com clareza e de forma equânime. Uma coisa, a gente está chegando nos 10 minutos finais, tá? E aí uma coisa que eu ia perguntar para vocês, bem assim, pontual, no sentido do seguinte: quais as principais ferramentas, entendeu, de produtividade estão sendo utilizadas nesse momento? O que vocês mais estão manuseando nesse momento? A pergunta bem assim... Aí a pergunta é nome de ferramenta ou tipo de ferramenta? Nome, tipo, o que vocês quiserem falar, como vocês estão sentindo. Sistema de gestão... Na verdade, a gente se utiliza dos indicadores da área, né? Eu acho que dá continuidade nas ferramentas que a gente já tinha, né? Com os indicadores que a área tem, você consegue avaliar aumento de demanda, né? E, mais uma vez, né? Eu acho que a pandemia nos deixou mais próximos dos times, né? Os líderes mais próximos dos times, né? E isso fez com que a gente também tivesse maior visibilidade daquilo que a gente não via antes, né? Então, acho que o nosso envolvimento acabou sendo muito maior no dia a dia. E isso, eu creio que tem auxiliado muito, né? Na avaliação da efetividade e produtividade. Eu tenho uma ferramenta interna, como eu falei, que a gente usa para as consultas. Lá atrás, quando a gente começou a utilizar, as áreas, inclusive, torciam um pouco o nariz, porque é tão fácil mandar um e-mail, né? Não precisa abrir a ferramenta, registrar e tal. E a gente, com muito carinho, até eu diria, muita pedido, as áreas acabaram assimilando isso, todos os nossos clientes internos. Então, hoje a gente usa essa ferramenta, ela tem uma medição perfeita e eu tenho comprovadamente um aumento de mais de 15% de demandas aí na área. Então, a produtividade está bem atendida. Falando em produtividade, sobre o que a gente estava conversando antes também, uma das coisas, como você mede a satisfação do seu cliente, né? Antigamente, a gente tinha até um certo tabu em fazer pesquisa de satisfação, né, com a área jurídica, porque imagina, né, nós somos advogados, não vamos... Hoje a gente faz pesquisa de satisfação, estamos fazendo, fora aquela do boca a boca, do dia a dia com os nossos clientes, a gente também pretende fazer uma nova pesquisa de satisfação agora, tem sido muito positiva, eu tenho confiança de que vai ser muito positiva nessa fase também da pandemia, e eu acho que tudo isso representa a produtividade da equipe, né? É a representação clara da produtividade da equipe. É assim que a gente faz, eu pelo menos faço controle, né? Ana, eu concordo muito com o que você falou, a produtividade não é uma caixinha em que você... né? Óbvio que você pode medir, mas é um conjunto de coisas. É também como na gestão enxuta a gente fala, né? Gestão puxada, não gestão empurrada. Então, você trabalhar de uma maneira mais cadenciada, mais previsível. E só isso já é um indicador, né? E um resultado de produtividade, de qualidade do trabalho, né? No escritório, a gente trabalha com o pacote da Microsoft Office 365, então a gente trabalha com o Teams, e dentro do Teams eu expando, porque eu faço todos os Kanbans, né, de planejamento, de projetos. Eu uso muito mapa mental em reunião. Ana, uma coisa que a gente estava conversando sobre a gestão ágil, para mim a dificuldade maior, eu estou trabalhando bastante com software agora nesse momento, né, automações.
é fazer o Gemba, que é você ir até o lugar onde a pessoa está executando tal tarefa para você ver exatamente e corrigir. Então, compartilhamento de tela, usamos muito, BPM, mapeamento de processo. O que cada um vai fazer? Faz um mapeamento de processo rapidinho para ficar claro. Então, essa comunicação visual também que eu acho bem bacana. E acho que nessa comunicação institucional, cada vez mais, né? Infográficos, lâminas, vídeo, isso daí é muito mais do que texto, né? Então, são ferramentas que ajudam bastante, né? A única coisa que eu tenho para complementar, eu realmente uso as mesmas ferramentas, indicadores que eu já tinha, mas uma coisa que deu muito certo, que me causou muita dúvida no começo, mas que depois se provou uma boa iniciativa, é a manutenção das reuniões de governança da área. A gente tem reuniões de resultado mensais, e o nosso time é bastante grande, então as reuniões são relativamente longas, assim, são reuniões de 2 horas, mais ou menos, e no começo eu achava que seriam reuniões mais enfadonhas, que as pessoas não iam participar e tal. E pesquisei com o meu próprio time se eles queriam que a gente fizesse essas reuniões e tal. E todo mundo se interessou e todo mundo tem se engajado, faz pergunta um sobre a área do outro, está todo mundo interessado. E a coisa tem rolado assim, muito solta, muito tranquila. E eu acho que é um bom momento para as pessoas entenderem o que os outros estão fazendo. Então tem sido bastante positivo. O que eu podia dizer, sem falar eventualmente de fornecedor de software nenhum, mas o que os clientes nos pedem na área jurídica hoje, isso é só uma aceleração, também já vinha, né? Base de conhecimento, falo muito de consultivo, é uma questão de ter vídeo e ter respostas já automáticas para algumas perguntas que são repetidas. E aí depende também do estágio que o cliente está, né? Ou que a empresa está. Se ela não tem os processos ainda 100% automatizados, vai fortemente cair agora nisso. Por quê? É redução de custo. Para quem já tem o processo automatizado, aí começa a pensar em Big Data, gestão de projeto e muito inteligência artificial. O que o Brasil ainda vai sofrer bastante, e aí até o pessoal do Júri vai sofrer, nós não temos mão de obra qualificada. Eu estou há 20 anos nesse setor e nos 240 meses que eu trabalhei na empresa e trabalho na minha, tem vaga aberta. Tem vaga aberta agora. Não preenche. Mas inteligência artificial, 100% das operações e base de conhecimento. Estou falando de base de conhecimento para orientar, porque nós também temos de suporte para cliente, base de conhecimento, que é o consultivo, né? Um suporte é um consultivo. Eu acho que é essas 3 coisas que as empresas estão buscando, em diferentes graus de maturidade e necessidade, né? Mas que vão acelerar muito agora. Pessoal, a gente está chegando nos minutos finais, então os últimos comentários de vocês, fiquem à vontade. Eu vou começar pela Fabiana, então, por favor. Gente, só tenho a agradecer. Eu acho que esses momentos são muito ricos para nós que estamos participando, para vocês que estão acompanhando. Eu acho que é uma discussão aberta. Foi muito tranquilo, muito solto. Gostei bastante de participar. Muito obrigada. Da mesma forma, eu quero agradecer a José Nilton, Intelijur, todos os colegas aqui. Foi muito bom participar, trocar essas experiências. A gente se sente também um pouco acolhido, né? A gente praticamente temos todos os mesmos problemas, as mesmas soluções. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho, isso é importante, muito bom, né? É aquela coisa que a gente fala, às vezes o virtual aproxima mais. Quando a gente ia se encontrar aqui, né? Eu acho que dificilmente a gente iria se encontrar e hoje a gente está aqui batendo esse papo com várias pessoas nos assistindo. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para quem nos ouviu, né, José Nilton? E agradeço mais uma vez. Eu também queria agradecer aí imensamente o convite do José Nilton Intelijur, parabenizar aí os meus colegas, foi realmente muito rico o debate, para mim uma grande honra estar ao lado aí de todos, e espero também ter aí contribuído de alguma forma, inclusive aí com quem está nos assistindo, e fico aí à disposição. Obrigada, gente. Nilton, obrigado pela presença e parabéns pela composição aqui, sempre de primeira qualidade, debates
bem aprofundado sobre o tema, né? Eu acho que você sempre promove essa plataforma em que as pessoas elas se encontram no mesmo contexto, elas se conectam, né? É engraçado a gente ver que mesmo em empresas e locais diferentes a gente está vivendo exatamente a mesma coisa e aí que a gente se conecta como ser humano, independente de estar no segmento jurídico ou não. Então foi um prazer estar com vocês todos hoje à noite e os telespectadores também. Obrigado. Eu queria agradecer imensamente a doutora Fabiana, doutor Felipe, a doutora Ana Maria e a doutora Adriana. Isso muito importante. Quando é que a gente pensou que estaria aqui fazendo isso há 6 meses atrás? Nunca pensaríamos, né? Isso é uma dádiva de Deus, a gente tem que agradecer ter saúde e estar aqui hoje. Queria agradecer muito o Zé Nilton pela oportunidade e a Sara, que está nos ouvindo por trás, que nos ajudou já nos minutos finais para começar, que está sempre nos apoiando. E principalmente as pessoas que tiveram paciência para suportar a gente pela internet, porque o vídeo pela internet a gente não sabe a qualidade, como as pessoas vão cansando um pouco, né? Mas pelo número de perguntas e participação, foi um show. Parabéns a todos vocês que debateram aqui, foi ótimo, gente. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a cada um de vocês, né? A Fabiana, a Adriana, a Ana, Felipe e o Maffei. Obrigado pela participação, foi maravilhoso. Só para vocês, como o Maffei falou que não sabia, eu vou falar alguns comentários aqui. A Ana Paula G. Pinto, né, ela fala, uma hora muito boa, nem vemos a hora passar. Pena que amanhã terei que assistir somente... Aliás, pena que só na quinta de manhã. Que bom que divulga um link, obrigado. É um dos comentários aqui que eu achei engraçado. Outro, a Fabiana Lapa, as trocas têm sido incríveis, obrigado. O Almir Policarpo, parabéns a todos. É muito bom receber muita informação de qualidade neste momento tão peculiar do nosso aprendizado. A Ilma Holanda, né? Parabéns, obrigado a todos pelo compartilhamento das práticas. O Clairton, parabéns, né? Todos aqui, parabéns a todos, ótima troca de experiências, entendeu? Qualidade muito boa do André Caires, qualidade muito boa, inclusive o som. Obrigado, André. Fico feliz de saber que o som está ótimo também. A gente começa inicialmente aqui testando exatamente o som e tal. Obrigado, a Adélia Mendonça, obrigada pelas informações e tal. E agora que eu comecei a falar, então não para, né? A Luciana Ehring, muito bom, parabéns a todos, troca muito produtiva. E realmente foi muito produtiva. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho exatamente sobre produtividade, né? A troca foi tão produtiva, falando sobre produtividade, mas foi muito bacana, eu fico muito feliz. Até um comentário, Ana, você tinha falado a respeito da pesquisa, eu também sou fã de pesquisa. E no nosso benchmarking lá de departamentos jurídicos, a gente faz uma pergunta, não sobre pesquisa em relação às áreas, mas pesquisa de clima organizacional. E uma coisa que me surpreendeu, até abri aqui a pesquisa para dar uma olhada, né? 37% das empresas que já responderam nunca fizeram uma pesquisa de clima organizacional na sua equipe. Isso me surpreendeu, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa assim, a maioria não, 35 fazem uma vez por ano e tem gente que faz a cada 2 anos e por aí vai. Mas o que me surpreendeu foi esse resultado de 37% nunca terem feito uma pesquisa organizacional. E, para mim, esse tipo de pesquisa, tanto a organizacional, para saber o clima da empresa, como a pesquisa que você citou, né, de quais áreas lá e tudo mais, é fundamental para você definir tudo dentro da companhia, inclusive o SLA, exatamente o atendimento às áreas. Então, é uma sugestão que eu deixaria aqui, é exatamente começar pela pesquisa, para exatamente saber delimitar a sua atuação até onde você vai chegar com cada um dos seus parceiros de negócio. Uma sugestão que eu passo, né? E aí, mais uma vez, só para fechar agora, então, quero agradecer mais uma vez a participação de todos, como a Maffei falou, né, de estar nos aturando aí até essa hora que a colega, inclusive, falou, né, que passa rápido, viu, Maffei? Não é tão difícil assim. Mas foi muito gratificante e é impressionante como realmente passa rápido. Isso, para mim, já virou uma diversão aqui. Eu confesso a vocês que passa voando. Ouvi o comentário de vocês, eu adoro. Desculpa aí pelos meus pitacos também, porque eu adoro entrar no meio das conversas e tal. Só tenho a agradecer. Muito obrigado aí a oportunidade e boa noite a todos, então. Vamos fechar.